E pensei em refletir nesta tarde, após pedir a direção do Espírito Santo de Deus, na minha dúvida interior do que ele gostaria que eu dissesse, em Amós capítulo 5, versículos 21, 22, 23 e 24, em que Amós adverte ao povo de Israel: o Deus eterno diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não pare ou não para de correr. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. O que nos conforta, minha querida irmã desembargadora Luziene e demais irmãos amados, é que os tempos, se nós observarmos a história humana, são sempre os mesmos. Isso, de certa forma, nos conforta, nos anima na esperança, e mais do que esperança, a certeza de que Deus intervirá em determinado ponto da história e a sua justiça prevalecerá. O Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, ele nos adverte: nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Nós temos essa tendência, principalmente eu que já passei dos 80. Poxa, mas no meu tempo a minha igreja era assim. Ah, que saudade. Hoje nós vivemos novos tempos. E eu acho que Salomão, ao nos chamar de tolos, quando pensamos que achamos que os dias passados eram melhores, porque não adianta, nós não vamos viver aquele tempo que passou. E parece que ele está a nos dizer que o tempo será sempre este. Suborno, meus amados, sempre existiu. Até Dalila, lá naquele episódio de Sansão, Juízes 16, 18, e foi subornada para entregar Sansão nas mãos dos filisteus. Está lá, e os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Corrupção, infelizmente, irmãos, até entre os que servem ao Senhor, sempre existiu. Miqueias capítulo 3, versículo 11, ele diz que os seus chefes dão as sentenças, no tempo de Miqueias, os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Juízes iníquos sempre existiram. Os irmãos se lembram daquela mulher, daquela viúva, que estava com o processo enrolado lá, sofrendo, né, como muitos advogados sofrem com os processos nas mãos da judiciário, e a gente compreende que há uma massacrante carga de trabalho, há muita malandragem, há juiz preguiçoso, mas a maioria esmagadora se dedica, se mata, trabalha em casa, finais de semana. É a experiência que eu vejo, senti, obviamente, 40 anos de magistratura, e não estou aqui querendo defender, mas juízes iníquos. Jesus, aquela mulher foi a ela: Senhor, é, por favor, dá um jeitinho. E contou a história do juiz iníquo, né? Para que o processo andasse. Mensalão, lava-jato, ou seja, a corrupção sempre existiu. Zaqueu, por exemplo, antes da conversão, ele era um fiscal de rendas terceirizado. Tinha autoridade do governo romano para extorquir do povo o máximo de tributo possível. E qualquer coisinha, um qualquer que viesse a mais, que ele conseguisse arrancar acima do imposto exigido por Roma, ia direto para o seu bolso. Depois ele se converteu, os irmãos sabem a história.
Aliás, a Polícia Federal tem uma operação chamada Operação Zaqueu, que é para envolver investigações, apurar investigações sobre crimes relacionados à corrupção, lavagem de dinheiro ou outras infrações. Então, hoje, meus irmãos, 2025, aliás, no início do ano, aqui no Rio de Janeiro, a Operação Zaqueu fez um arraso. Ela entrou aí na casa de pessoal aí da alta classe social, bairros como Leblon. Operação Zaqueu. Zaqueu, que se converteu a Jesus, ele reconhecia, tanto que ofereceu a devolver. A conversão de Zaqueu fez e nos autoriza a admitir que ele era corrupto. Policiais corruptos, meus irmãos. Os irmãos se lembram daquele episódio de Jesus, da ressurreição de Jesus, e congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: vieram de noite os seus discípulos dormindo nós o furtaram. Está lá em Mateus 28, 12, 13. Morosidade da justiça, também um outro caso que daquele amigo, daquele rapaz que estava lá com o inventário enrolado lá certamente uma das varas de órfãos, sucessões daquela época, e ele pediu a Jesus: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. O fato, meus amados, é que o contexto em que Amós profetizou, minha querida desembargadora Luziene, não era diferente dos dias atuais, né? Comemorar o Dia da Justiça, inclusive, nesse contexto, minha irmã amada, meus amados irmãos, eu confesso que no fundo do coração há um sentimento assim, de frustração. É difícil, como sempre foi difícil, mas é alentador lembrarmos do profeta Amós, camponês, que, embora originário do sul, se tornou autor bíblico. Sendo vaqueiro e plantador de sicômoros, definia-se ele, viveu 28 séculos, versado em política e relações internacionais, mas ele não deixou de entregar a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem de advertência de Deus ao povo de Israel, de que o castigo, de que a justiça viria. Indignado frente a tantas desigualdades, ele denunciou os que vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Ou seja, juízes e fiscais que aceitavam subornos para aplicar multas que resultavam no confisco da terra dos camponeses já naquela época. Pai e filho dormem com a mesma mulher, vociferava o profeta. As mulheres lá de Israel, Bazã, Amós denominou-as pela sua vaidade, pela sua luxúria, vacas de Bazã, que vivem em casas de marfim nos montes da Samaria, oprimem os fracos e maltratam os necessitados. Amós denunciava autoridades e juízes que transformam o direito em veneno e atiram a justiça por terra. Odeiam os que defendem o justo no tribunal e têm horror de quem fala a verdade. Os trabalhadores pagam pesados impostos, constroem casas de pedras lavradas nas quais nunca irão morar e plantam vinhos de ótima qualidade sem jamais saborearem o vinho. Meus amados, Amós criticava aqueles que enchiam a boca de discursos políticos e religiosos e, no entanto, permaneciam indiferentes ao sofrimento do seu povo. Para ele, tudo aquilo era tão absurdo como arar o mar com bois ou encher de pedras a pista e esperar que os cavalos corram. Amós 6, versículo 12. Não é diferente, meus queridos irmãos. O tempo de hoje não é diferente. Nós vivemos os mesmos dias em que viveram o que Amós escreveu ao seu povo. Nós devemos, meus queridos, ter cuidados com os nossos cultos. Amós, por exemplo, nos transmite a imagem de um Deus enojado com o culto exterior. Ele diz: eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não aceito os animais, eles não quero mais ouvir a música das harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr.
Amós 5, versículo 24. Precisamos, meus amados, e agradecemos a Deus pela existência da Anabel. Agradecemos a Deus por aqueles que aceitaram o desafio da cruz e procuram ser profetas em seu tempo. Graças a Deus pelos julgadores que temos, e em que pesa a crítica que se faz ao judiciário, e é natural, e eu sinto isso, e muitas delas, infelizmente, são procedentes porque a perseguição, a parcialidade com que se julga, por exemplo, determinados processos, me perdoe, irmãos, eu sou um desembargador aposentado, até a ética não deveria não podia, não devia permitir que eu dissesse aqui, mas, meus irmãos, é notório a perseguição política, julgamentos dirigidos, conchavos, infelizmente, e não apenas no STF. Lamentavelmente, alguns tribunais do país foram maculados com condutas de juízes, julgadores que não foram instrumentos de Deus na entrega da justiça. Nas suas murmurações, os irmãos se lembram que Elias chegou a ir foi para a caverna, fugido, e pensou até, pediu até a morte, os irmãos se lembram. Mas Deus chegou com a sua voz ao coração de Elias, à alma de Elias, e disse: Olha, Elias, prossiga no seu ministério, porque eu deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Há julgadores, meus queridos, que não se dobraram à prática da injustiça. Servos de Deus que o servem com integridade de conduta. Quanto aos julgadores injustos, iníquos, parciais, Deus os julgará. Que neste dia que antecede, meus queridos, neste domingo, que há 8 dias do dia da justiça, que nós, como servos do Senhor, não apenas como magistrados, como julgadores, mas como advogados, oficiais de justiça, assessores, aqueles que fazem com que funcione a máquina do poder judiciário, que nós possamos continuar a ser profetas de nosso tempo, repudiando a injustiça, servindo ao Senhor com integridade de conduta, honrando e dignificando o seu nome, onde quer que Ele nos chame para aceitarmos e exercermos as funções que Ele delegou a cada um de nós. Que continuemos honrando e dignificando o nome de Jesus e sejamos agentes de transformação, onde quer que estejamos, em um mundo onde prepondera a injustiça, onde prepondera a iniquidade, onde o pecado abundante, e no qual também, por outro lado, alegra-nos o coração sabermos que a vinda de Jesus está próxima e o seu reino perfeito, o seu reino glorioso, o seu reino de justiça será implantado. Que Ele nos abençoe e faça de cada um de nós agentes de transformação.